coletiva do meio-campista Guilherme Castilho foi feita para ser uma coletiva visando a partida contra o Guarani. O Ceará, neste sábado, 6h15 da noite, enfrenta o Guarani de Campinas, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Mas é claro que o Guilherme Castilho iria ouvir perguntas sobre o jogo contra o Sport. E ele não se esquivou delas. Alguns atletas dizem, olha, não quero responder sobre um jogo que vai demorar a acontecer, ou sobre o jogo anterior, porque a gente está aqui para falar do Guarani, mas o Guilherme Castilho não fez isso. Ele falou sobre o confronto contra o Sport. Ele acredita que não afeta para o segundo jogo ter tomado o gol ali no finalzinho. O Ceará tomou o gol da equipe do Sport, estava vencendo o jogo pelo placar de 2-0 e tomou 2-1 no último lance da partida. Ele acredita que não afeta, o que afeta em si é o resultado. O Ceará poderia ter vencido por 2-0, vence por 2-1, mas aí os jogadores já entram na segunda partida sabendo exatamente, no caso, né, ele não falou, mas o tamanho da vantagem que o Ceará tem, que é pequena, a vantagem de ter vencido por um gol de diferença. Então ele entende que isso não vai afetar o time no jogo da volta. O Mourinho falou na coletiva após o jogo que tinha sido difícil antes pensar em outros confrontos, sabendo que vinha uma final pela frente, e o Guilherme Castilho confessou que realmente era uma situação complicada e que será complicada até o jogo da volta, mas que eles precisam deixar isso no segundo plano, até porque a parte de Campeonato Brasileiro Série B é de uma competição com pontos corridos. Qualquer ponto perdido pode fazer falta no final, e o Ceará já perdeu na estreia para a equipe do Ituano. Ele entende, o Castilho, que vive o seu melhor momento na carreira, foi indagado em relação a isso. Se a gente olhar para os números dele, realmente são os melhores números de carreira. Ele é a temporada mais goleadora do Guilherme Castilho na carreira. Então ele entende que isso faz dele também, faz ele estar também em seu momento mais interessante de carreira agora na temporada 2023. O jogo desse sábado à noite no PV vai acontecer sem público. O Guilherme Castilho confessou, foi inclusive uma pergunta minha, que é diferente. Ele lembrou da época da pandemia em que se jogava sem público, que não era uma coisa legal, que era diferente, que não era tão interessante, e entende que a torcida do Ceará é muito forte e é uma força que, para esses jogos, o Ceará acaba perdendo. E é o maior diferencial do clube ter essa torcida, ter essa força próxima ali e entrando de certa forma em campo, entende o Guilherme Castilho. Mas ele acha que a equipe tem que passar por cima disso, tem até que lembrar do torcedor, que não vai estar presente ali, mas lembrar desse torcedor e levar esse torcedor ali na cabeça e na vontade para conseguir o diferencial, que é vencer o jogo, já que é uma das partidas importantes que o Ceará tem por essa Série B do Brasileirão. Quanto ao jogo contra a equipe do Guarani, é claro que ele deixou o pensamento de que a vitória é a questão mais importante. É importante vencer. Lembrou que os 38 jogos valem a mesma coisa. Para o Ceará só tem 37 para pontuar. O Ceará perdeu na estreia para o Ituano. E sobre a perda da titularidade durante a temporada, um outro questionamento que eu fiz, porque o Guilherme Castilho começa a temporada, vamos dizer assim, voando, né? Até falei para ele. Ele começa a temporada como um cara que marcava sempre os gols importantes e titular nas partidas iniciais ali da temporada. E de repente ele passa a não marcar gols em alguns jogos, também não foi bem tecnicamente jogando, acabou perdendo essa titularidade. Outros jogadores estiveram por ali, o Jean foi utilizado, o Chay nos momentos ali finais até ele voltar a ser titular também foi utilizado. E ele disse que não tinha outro remédio, o remédio era continuar trabalhando. E aí o Guilherme Castilho explicou que continuou trabalhando e procurou corrigir erros para poder voltar mais forte. Ele deu uma lembrada de uma questão que eu tinha imaginado antes mesmo de fazer a pergunta. Ele disse que nas últimas temporadas ele estava saindo da base pro profissional, né? Ele nem falou isso, mas eu sei que é isso.
ele não jogava todas as partidas, né? Ele não era um jogador de muitos jogos numa temporada e nunca teve um início de temporada com tantos jogos. E foram muitos jogos, ele acha que isso fez uma queda física dele, e com essa queda física, a queda de produção técnica, e aí a perda da titularidade. Acredita que isso agora passou, que ele sabe o caminho para voltar, para trabalhar, para corrigir erros e para se colocar sempre à disposição, no caso do técnico Gustavo Morínigo. Se dá para esquecer a final e pensar na Série B, aquilo que eu falei há pouco, só que umas aspas aqui que eu anotei do Castilho, ele diz o seguinte: a gente tem que esquecer essa final até o dia do jogo, porque é o principal objetivo do ano. Está falando, claro, de Série B, está falando do Guarani, está falando do ABC. O Guarani esse jogo que o Ceará faz em casa e depois o Ceará vai a Natal enfrentar o ABC no outro final de semana. Infelizmente para o Ceará vai ser exatamente no domingo, né? Então ele jogando no domingo em Natal e depois jogando na quarta-feira em Recife pela final da Copa do Nordeste. Essa semana, por exemplo, a partida contra o Guarani é no sábado, teria um dia a mais para a equipe se recuperar. Nesse caso do final de semana, exatamente antes da final da Copa do Nordeste, o Ceará vai ter que jogar no domingo e depois na quarta-feira. Em relação à Série B ainda, o Castilho admitiu que o Ceará precisa de uma sequência de vitórias na competição. Eu lembro quando o Ceará subiu das últimas vezes que o que fez grande diferença na pontuação final foi isso, conseguir um número de vitórias em sequência na competição. Se o Ceará conseguir isso, ele realmente fica lá em cima e aí vai conseguindo resultados que o mantenham como uma equipe entre as 4 primeiras. O Ceará só vai jogar no PV porque está punido pelo STJD e não tem torcida. Então, essa questão de jogar no PV, sim, o Guilherme Castilho gostou. Ele admite que o estádio Presidente Vargas está com um gramado melhor, ele disse isso com todas as letras, né, que o gramado do estádio Presidente Vargas é melhor e por isso é o lado positivo jogar no PV. Falou até algumas coisas do gramado do Castelão, quando bate na bola, sobe aquela areia, não está numa grande situação. Ele lembrou do lance do Sport, um chute que foi até forte, mas não parecia tão pretensioso em relação ao Richard, e meio que o Richard rebateu com o peito, a bola pegou ali no local onde basicamente não tem mais grama e subiu, pegou naquela areia, né, um local lá de terra mesmo, de chão, vamos dizer assim, do Castelão, e dificultou a defesa do Richard. Ele teve que impulsionar o corpo para bater com o corpo na bola para que não tivesse maiores problemas. Acabou havendo um rebote e aí a defesa do Ceará, na sequência, tirou aquela bola. Então, são condições de gramado que o Guilherme Castilho acha que podem fazer diferença, e aí uma diferença positiva para o estádio Castelão, o estádio Presidente Vargas, em relação ao Castelão, que vive esse momento difícil e ruim do gramado. Também deve ser bom para o Castelão, porque são menos jogos no estádio Castelão, com o Ceará mandando suas próximas partidas no PV. No geral, falando da coletiva do Guilherme Castilho, ele deixou claro que esse confronto contra o Guarani precisa ser tratado como um confronto tão importante e difícil quanto a final da Copa do Nordeste. Afinal de contas, na Série B, como eu lembrei para ele aqui na coletiva, não tem quartas, semifinais, final. Na Série B são 38 rodadas. Qualquer ponto ganho a mais vai fazer diferença positiva lá no final. Qualquer ponto perdido também pode fazer uma tremenda diferença negativa. Daí a importância de cada rodada dessa Série B do Brasileirão. E o Guilherme Castilho falou que entende isso.